E aí, galera, beleza? Mesmo é nóis. Pessoal. Sejam muito bem-vindos a essa época tão feliz do ano em que a gente tem que lidar com as pessoas que a gente pôs no mundo, né? As férias! Êêê! Sim, esse momento é importante. Dá um oi para as pessoas, pelo amor de Deus. Esse momento tão delicado da vida dos pais e das mães e que a gente tem ainda que encarar, né, a realidade sobre os nossos filhos, que eles se transformaram e conviver com eles de dia, noite, à tarde, sem escola. E é isso. Ainda bem que eu ainda vou pra escola essa semana. Amanda trabalha, eu vou ficar com as crianças essa semana. Ai, O jogo virou, não é mesmo? jogo virou, não é? Ok, pessoal, a gente tá aqui pra falar um pouco sobre essas coisas que estão acontecendo aí, né, da vida e tal, e férias e muitas coisas loucas que andam acontecendo. As meninas aqui passaram pelos projetos de encerramento de fim de ano, que foi tão legal. Foi demais, né? Demais. É que a gente tem visões diferentes da coisa, porque você viu o produto final, Eu né? tenho participado mais, como a Gabi tá mais trabalhando na escola, eu fiquei mais com essa parte, né, do olhar do pai e da mãe, do acompanhar. E que é necessário também, né? Porque uma coisa é eu estar lá vendo as coisas acontecerem, uma coisa é o Thiago realmente ter entendimento se tá acontecendo o que eu tô falando, né? Que eu tô vendo acontecer. E é muito legal, elas fizeram uma instalação onde elas falaram sobre as pesquisas delas e tal, e bibibi, blá, e foi demais, as meninas estão evoluindo demais, essas duas, cara, estão me surpreendendo cada vez mais. Um dos temas que eu queria discutir nesse vídeo, que eu queria falar um pouco, é sobre essa questão eu vi outro dia um vídeo de uma mãe falando assim, meu filho não me obedece. E eu acho que é um pouco esse o tema desse vídeo de hoje. Eu acho que esse tema vai abraçar todos os outros temas. Meu Deus, tá tendo uma chuva de mosquito aqui do nada. Porque é o seguinte... A gente tá no meio da floresta. O que é obedecer, né? E o que é uma criança obediente, né? É uma coisa que a gente questiona muito aqui. E difícil de lidar, porque vai contra muito o nosso jeito normal de pensar. Social, né? Que a criança obediente é aquela criança que corretamente está adequada para a sociedade. Você manda e ela obedece, ela faz. Tipo isso. Aí parece assim, como ela é educada. E eu não sei se muito... E aí eu venho trazer esse pensamento, essa reflexão para a gente fazer junto. Né? Será que, de fato, é uma criança educada, que está criando um senso crítico, que está criando um pensamento... libertador de verdade. Individual, né? Ou se ela só tá... Se você só tá ensinando ela a fazer aquilo, papapá. Tô falando isso porque minha filha mais velha, a Manu, tem se mostrado alguém bastante questionador. Por que será, não é mesmo? Ora, né? Então tudo é uma explicação do porquê e o porquê que tem que ser assim e porquê que não dá pra ser do jeito que ela compreende que é melhor pra ela. Uma simples tarefa, às vezes demora muito. Tem demorado muito. Porque são muitos questionamentos envolvendo uma simples arrume sua cama. E a gente tem buscado muito explicar pra ela com paciência, né? Porque esse momento é um momento mesmo de negociação e tal, e bababá. Não, e é importante pra gente também, porque às vezes a gente pede pra eles fazerem umas coisas, mas que não tem o porquê, que é só porque a gente tá mandando mesmo, sabe? E aí, pode ser. exato, e quando ela questiona, e a gente também se coloca nesse lugar de porque eu mandei, sabe? Aí você fala, ok, então bora entender o que tá acontecendo aqui entre a gente agora, sabe? Por que eu mandei? Por que eu quero que você faça isso? Por quê? Porque eu tô sobrecarregada? Ou, né? A gente vai destrinchando esses questionamentos pra gente também, né? Então, eu acho que é esse o ponto, assim. É nunca chegar nesse lugar porque eu mandei. Tem que ter um porquê. E sempre tem um porquê. Sempre. Se a gente parar com um pouquinho de calma pra pensar, sempre tem um porquê. Né? Por que para uma cama? Porque a gente se ajuda em comunidade, em casa.
Não pode ficar tudo na carga de alguém, só porque vai sobrecarregar. Por exemplo, sua mãe agora nas férias está fazendo mais isso, isso e isso. O papai, esse período tem que fazer isso, então a gente está distribuindo. Então, o período o papai cuida disso, a mamãe cuida daquilo. E tal, né? A gente tem que ir conversando, explicando que isso é uma organização social e que dentro dessa organização social ela tem um papel dela também, né? E eu acho que é importante. Não, é tão importante que ela fez um livrinho agora para as férias, você viu? Não. Com atividades que ela quer fazer e ela quer organizar as atividades nas férias, sabe? Pra gente poder fazer junto. Então, um tempo com a mamãe, um tempo com o papai, um tempo da família, um tempo que ela fica sozinha também. Ela tá se organizando também, porque é uma estrutura, né? Diária, assim, de saber o que fazer, de ter o que fazer, para não ficar ociosa também, né? E também que parte dela, né? Que parte dela, total. Porque assim, a gente fica impondo atividades e coisas, porque a gente tem essa mania, né? De criar, vamos criar não sei o quê, bababá, e tal. O que não pode, com certeza, é ficar no tablet o tempo todo. Isso não dá pra... isso acho que é o ponto, né? Já compreendido, né? Eu acho que entre todo mundo que tá aqui, porque assim, isso faz muito mal pra cabeça, essa coisa toda. Mas a questão sobretudo, né? Essa questão dos questionamentos e tal, aonde eles levam. Eu vou unir uma outra história também que tem mexido muito com a gente essa semana, que foram as tretas que deram, caso não sei se você está acompanhando, tiveram alguns problemas com escolas, né? Escolas particulares e escolas também públicas, e de maus tratos com alunos, crianças de 6 a 7 ou 8 anos. Não, 2 anos, aquele moleque tinha 2 anos. 2 anos. Ficou preso na quadra? Não, ele é mais 2 velho. 2 anos. 2 anos? 1 ano e 9 meses. Que absurdo, então ficou pior ainda, né, cara? Que eu acho que une nessa hora, né? Quando a gente... caso você não tenha... Vou te inteirar disso aí, do que rolou. Uma professora prendeu na quadra uma criança, uma quadrazinha pequena, que era toda gradeada, inclusive a parte de cima. Ou seja, era um cárcere, né? Provavelmente o garoto fez alguma coisa que a professora não queria. E aí ela deixou ele um período encarcerado dentro daquela grade. Foi obediente. Exatamente, esse é o ponto. Talvez ele não tenha sido obediente ou feito o que ela socialmente esperava dele, né? Que entende que é só uma expectativa dela e não da criança. Exato. E não da criança. Que é um outro ser humano, que é um ser vivo que está na sua frente, que está em fase de desenvolvimento, inclusive cerebral, e que ainda não tem competência para discernir algumas coisas. E é por isso que ele usar a gente. Eu queria usar um pouco isso para a gente lembrar que os nossos filhos também, até os 25 anos de idade, e é um longo período, até os 23 a 25 anos de idade, os nossos filhos não estão com o cérebro completamente desenvolvido. Você entende isso? Tipo, olha quanto isso é bem simples. Não desenvolveu. Não tá completo. Você lembra quando você tinha seus 20 anos, que você fazia aquela cagadinha, que você fala, mano, por que eu fiz aquilo? É isso, nosso cérebro não estava desenvolvido até aquele momento. É estranho vindo de uma geração como, por exemplo, dos meus pais, que tinham um filho tão jovem. Você imagina que meu pai e minha mãe, com 21, já me tiveram. Aí você fala, cara, os caras não tinham nem o cérebro deles terminado ainda, né? E eles já estavam gerando botando uma outra geração aí para rolar. Então, acho que a gente tem muito disso. Nesse período de férias, a gente tem que trabalhar muito a nossa paciência. E eu acho que o grande caminho e o grande gatilho para você colocar na tua cabeça aí é assim, cara, é um cérebro em desenvolvimento, sacou? É um cérebro que ainda não está formado. É uma coisa que a gente ainda tem que programar, a gente está ajudando. A gente tem que estimular também. Tem os estímulos corretos também que a gente precisa fazer, que não é uma questão de me obedecer. Ouve o que eu tô te falando, entende esse lugar também, no limite que eles podem ir também, né? Porque também às vezes querem explicar coisa pra eles que eles não entendem. Tipo, por exemplo, eu tava tentando explicar que eu perguntei pra elas, quem descobriu o Brasil? Aí elas chegaram à conclusão que foram os índios. E eu tendo a, de fato, responder que sim, foram os índios, porque eles estavam aqui antes. Elas chegaram sozinhas nesse raciocínio. Sozinhas depois de muito estudo também, né? Depois quando eu fui perguntar pra Gabi, quem descobriu o Brasil? O Brasil não foi descoberto, meu bem, ele foi invadido. É diferente. Eu falei, é verdade. Então,
como a gente ensina para as nossas filhas isso? Não, e como a gente aprendeu e como a gente tem que ensinar hoje, né? Realmente, o mundo realmente mudou. E a gente tem que entender a história pela visão da história completa, não só de um olhar da história, né? De quem veio dominar os povos que já estavam aqui, né? Sempre falou que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, só que os portugueses invadiram uma terra que já tinha pessoas vivendo. Então é muito complicado isso. A gente tem que começar a olhar a história pelo que ela é e não pela fantasia que a gente cria dela. E por que eu tô falando disso? Porque isso também é uma visão questionadora. Porque a partir do momento que eu me recuso a dizer que os portugueses que descobriram o Brasil, que isso eu me recuso, eu tô sendo a minha criança aqui dentro está dizendo não. Isso aí tem que questionar isso aí, entendeu? E de fato tem. E como é que a gente ensina para eles desde pequeno? Se a gente tolir no sentido de punir, né? É sua obrigação porque é sua obrigação. E a gente não parar e explicar, eles entenderem que cada função ou cada coisa que eles fazem no cotidiano, inclusive das férias, tem que ter uma integração com a família, e é para que isso aconteça fluidamente, que a gente explica e tal. Muitas vezes a gente vê elas espertinhas querendo quebrar regras, né? Agora, por exemplo, a Manu já veio querer questionar por que só de segunda a quinta a gente não pode comer doce, né? Aí a gente tava negociando. Estamos de férias, primeiro dia de férias, que é comemorar meu primeiro dia de férias. Hoje é um dia especial, ela veio com essa. Tipo, hoje é um dia especial. Dia especial a gente tem que comer doce. Não tem que comer doce dia especial. E não tem que fazer essa conexão também com o doce, entendeu? É muito doido. E a gente tá nesse momento e tal. Me diz aí, quais são as suas grandes questões com as férias, suas angústias? Pode falar de verdade, a gente sabe, a gente é pai. Embaixo. Gente, a realidade é mesmo. Quais são as angústias e as aflições, né? Por exemplo, hoje eu já me liguei, tipo, mano, foi muito louco, que eu acordei, eu falei, caraca, não tem nada na geladeira, primeiro dia de férias, e tipo... Não tem fruta, porque elas comem tudo na escola, né? Aí eu saí e falei, caraca, velho, tem que ter feito uma compra já 3 dias atrás. Aí acordei desesperado, a Gabi, então, a gente vai comer. Eu falei, peraí um minuto. Aí eu corri no mercado, fazer compra, entendeu? Porque se eu clique de novo, ele acordou, assim, eu olhei pra ele e falei, Ti, as meninas estão de férias, você teve muito em casa. Lá eu legume, trouxe tudo. Eu cheguei com as coisas, falei, tá aí, ó, bem, pelo menos 2 semanas tá resolvido. Quais são as suas aflições agora nas férias? E sobre o que vocês querem a gente vocês querem ver a gente falando aqui, discutindo, conversando com vocês sobre esses problemas de férias e crianças, e, enfim, que envolve toda essa complexidade deste mês maravilhoso que passamos tão juntos. Deixa aí, tá bom? Quero te ver com todo mundo até o próximo. Só para passar o feedback do último vídeo. Tô aqui, ó, firme e forte. Firme e forte. Uma semana já, né? Uma semana de luta. Já foi. É isso aí. Tchau, gente. Tchau.